pessoal! Olá de novo, né? Bem-vindos à nova aula do Núcleo. Se eu não me engano, acho que essa é a quarta aula, né? E é uma continuação da aula anterior, como todas as outras, né? Porque uma aula, um assunto puxa o outro e a gente fica nesse ciclo de amadurecimento do nosso self, que é o assunto do primeiro ano. E hoje nós vamos falar sobre a nossa origem, ou as nossas origens, e as nossas emoções, certo? Então vamos lá, vou pro próximo slide. E eu comecei com uma perguntinha. Na verdade, várias perguntas, né? Que quem me conhece já sabe que eu gosto de perguntar muito durante as aulas, né? Inclusive, os nossos encontros no Meet. Se você está vendo esse vídeo, significa que ou você está com dúvida, ou você não participou do nosso encontro no Meet. Então, se liguem, porque durante as aulas no Meet a gente fala sobre vários aspectos do assunto da aula, tá? E existe muita essa interatividade, né? Os alunos fazem perguntas, respondem e a gente vai norteando o assunto da aula, tá bom? Então, olha lá para as nossas perguntinhas, né? Eu quero saber se você já teve a curiosidade de saber como é que seu nome foi formado. Ou melhor, será que você já chegou para os seus pais e perguntou como é que eles escolheram o nome de vocês? Né? Tipo, quem foi que escolheu? Foi meu pai? Foi minha mãe? Foi meu avô? Minha avó? Minha tia? Ou um amigo, né? Uma amiga da minha mãe? Quem que sabe a história do seu próprio nome, né? De onde que surgiu? Será que era uma música que estava tocando naquela época que descobriram que você ia nascer, né? Será que foi alguém muito importante na vida dos seus pais ou na vida dos seus avós? Será que é uma homenagem, né? Será que é uma junção, é uma união do nome do seu pai com a sua mãe ou do nome de alguém que eles conhecem? É bem curioso a gente procurar a história do nosso nome, porque quando a gente procura essa história, né, quando a gente tem a curiosidade de investigar essa história, a gente descobre coisas bem interessantes sobre a nossa própria origem. Agora, eu trouxe uma pergunta um pouco polêmica, certo? Será que o seu nome, será que a história em torno disso, né? Será que define você? Mas eu tô lançando essa pergunta para você pensar, né? Porque antes de você responder, ou você pode responder, que na verdade você pode responder aí nos comentários, tá certo? Do YouTube. Antes de você responder, né? Eu já pesquisei, eu já tive essa curiosidade de pesquisar a origem do meu nome. E, inclusive, na época, né, que eu perguntei, que na verdade foram vários momentos, né, que me levou a essa curiosidade. Então, na época, eu perguntei como é que eles tinham escolhido meu nome, porque quando eu era criança, eu achava que Daniele não era um nome de adulto. Então, assim, vai entender a cabeça das crianças, né? Elas pensam bem diferente. Eu lembro que minha mãe disse que ela não sabia que ia ser menina, né? Na verdade, ela estava esperando um menino e o meu pai também, e eles estavam escolhendo nome de menino. E a minha tia, irmã, que é casada com o irmão do meu pai, ela também estava grávida e eles já tinham escolhido o nome, né? E a menina, que seria, supostamente, né? Que ia nascer menina deles, ia se chamar Daniele. E os meus pais ainda estavam escolhendo o nome que eles tinham quase certeza que seria menino. E no final da história, encurtando, né? Não era menina no da minha tia.
E aí, dos meus pais, não, era menino, né? Era menina. Então, o que foi que eles fizeram? Eles trocaram. Os meus pais escolheram um nome, e aí eles acolheram o nome que os meus pais escolheram, né, para o menino. E eu fiquei com o nome que eles tinham escolhido, ou seja, eles trocaram de nome. Bem interessante, né? Bem curioso, na verdade. E aí, pegando esse gancho do nome, vocês sabem que o nosso nome ele traz um significado, né? Porque ele tem uma origem, né? Todos os nomes, as palavras do nosso idioma, ela tem uma origem, ou é do latim, ou é do grego, ou é do germânico, porque nós somos uma mistura de povos, né? Várias civilizações ao longo, né, da história se fizeram intercâmbio e foram formando novas linguagens, novas palavras, novos idiomas, certo? Então, o significado do nosso nome, ele tem origem em alguma língua, por exemplo, né? E como é que eu posso saber disso, professora? Vai lá no Google, coloca o seu nome, tipo como eu fiz, né? Daniele, e aí ao lado coloquei significado. Então, ele faz uma busca do que significa o seu nome. E eu fiz até uma seleção de alguns nomes para mostrar para vocês como é interessante. Vamos, próximo slide. Ó, coloquei aqui, né, o endereço do link, onde vocês podem pesquisar, né, que é o dicionário de nomes próprios, que ele traz uma origem do que significa, de qual língua vem, é bem interessante, muito interessante, na verdade. E eu coloquei aqui alguns, né? Carol, o que significa Carol, né? Quais são as variações e de onde surgiu, né? Carol é um nome germânico, né? Que vem de Car, Caral, Care, né? E aí, literalmente, ele quer dizer o quê? Que é um homem do povo, no caso de menino, né? Se for menino, Car, né? E se for menina, seria mulher do povo, né? Uma variante. No caso da Amanda, né? Já a origem do latim, que é amando, o amandus, né? Que aí é o quê? É uma derivação do verbo amare. Olha que legal, né? Digno de amor. E aí tem Cristiano. Eu fiz várias pesquisas e coloquei só algumas aqui para vocês notarem que o nosso nome ele traz sim um significado bem interessante, né? Uma história. E aí a gente vai para o próximo slide. Agora sim, será que o nosso nome ele vai influenciar o nosso futuro? Será que o meu nome, Daniele, lembra que eu disse que quando eu era criança eu pensava que Daniele não era nome de adulto, certo? Então, será que o nosso nome ele influencia no nosso futuro? O que você acha? Você acha que o nome que os seus pais escolheram para você, ele vai influenciar no seu futuro? Será? Será que as nossas relações são construídas em torno do nosso nome? Será que o nosso nome ele agrega algum valor ao longo da nossa vida, ou ele modela o nosso futuro, né? Quando eu falo modelar o futuro, eu quero dizer que será que o nosso nome ele vai dizer se a gente vai ter um futuro promissor ou não? É uma questão bem polêmica, né? E em torno disso existem várias teorias, né? Tem a teoria cabalística, tem a numerologia, tem a astrologia, quem gosta, né? Quem curte esses assuntos, tem o que eu trouxe antes, né? A derivação dos nossos nomes, de onde surgiu, né? O significado deles. E aí, em torno disso, eu quero saber se ele vai modelar o seu futuro. O que você acha? Você acha que o seu nome tem peso? Você acha que o seu nome traz uma história e que essa história vai determinar o seu futuro? O que você acha? Depois, eu quero pegar uma origem, né? Porque quando eu digo assim, origem do seu nome,
eu trago uma identificação, não só do que o seu nome diz, né? Do que o seu nome quer dizer, mas também de uma história, da história da sua família, da história dos seus ancestrais, né, dos seus antepassados. Será que o meu nome tem origem portuguesa? Né? Será que tem origem italiana? Será que eu sou filha de imigrantes que vieram fugidos da guerra, né? Então, em 1900 e bolinha, ou 1800 e bolinha, entendeu? Então, isso quando eu busco a origem do meu nome, eu também trago um pouco da minha história, né? E essa história, ela vai modelar a minha identificação, né? Meu self. Lembrando que a minha identificação, o meu self, meu eu, né? Ele traz um pouco da minha história, da história dos meus antepassados, da história das minhas relações, né? Então, isso vai formar o meu eu, né? O meu self, né? Como eu lido com as situações, o que eu já construí com as minhas vivências. E o meu nome, ele tem um peso muito grande, porque é ele que me identifica, né? O meu nome, é o meu pertencimento. O meu nome é o pertencimento da minha história. Essa é a origem, a importância de saber a origem do nosso nome, a nossa história. Agora, entrando nessa parte da história, né, eu quero lançar uma pergunta para vocês, porque aqui todo mundo é primeiro ano, ainda é novo, né, no ensino médio, ainda tá meio assim, como é que vai ser, que será agora, tô crescendo, tô adolescente, né, e aí, o que é ser adolescente para vocês, né? Porque vocês não são crianças, não são pré-adolescentes, são adolescentes. Então, o que é ser adolescente para vocês? O que é ser um quase adulto? Porque o adolescente ainda não é adulto. É como se fosse um estágio para a vida adulta, né? Onde a gente vai aprender muitas coisas, onde os hormônios estão à flor da pele, né? Onde a gente pensa tudo muito rápido e quer tomar a decisão muito mais rápido ainda do que o próprio pensamento, ou então que a boca fala mais rápido do que consegue pensar. O que é ser adolescente para vocês? Será que é confuso? Será que é eletrizante? Será que é triste, né? O que é ser? Será que é uma fase de indecisão? Será que é a minha fase de me afirmar? O que é ser adolescente para você? Pensa um pouquinho, certo? Vamos lá para o próximo slide. Dentro desse, né, do ser, eu me identificar no mundo, eu me afirmar no mundo, né? Eu lançar a minha identidade no mundo e dizer assim, eu sou adolescente, eu estou adolescente, eu estou vivendo essa fase, eu sou desse jeito nessa fase. O ser adolescente, né? É o verbo ser, vem do verbo ser. Eu até coloquei o poema do Carlos Drummond de Andrade, porque ele tem uma visão muito específica do verbo ser, né? O verbo ser, será que ele é finito? Será que eu sou pronto e acabou? Ou será que eu estou sendo? Né? Será que eu posso ser, né? Hoje eu sou uma, amanhã eu sou outra, porque o amanhã é uma soma do que veio antes. Então é bem interessante e a gente vai ler agora dois trechos, né, que eu coloquei. Ou então, se você quiser, você pode ir no link do vídeo que eu coloquei
e aí você escuta a poesia toda, que é muito interessante. Vamos lá pro próximo. A gente agora, eu convido, né, vocês a refletir, né? Eu falei que a gente entrou no ensino médio. Então, quando a gente entra no ensino médio, fica aquele ar de desconhecido, né? A gente vai viver, nós vamos viver uma fase muito importante da nossa vida, né? E que a gente vai aprender não só as disciplinas de matemática, português, história, filosofia, sociologia, né? Ciência, química, que na verdade ciência se dividiu, né? Agora é química, biologia, física e tananã, e certo? Então, isso traz, de certa forma, um favor, né? Porque são mais responsabilidades, né? E agora é todo mundo tendo expectativas com a gente, né? E o ensino médio ele traz isso, ele traz essas atenções, né? Essa nossa atenção interna, a atenção da escola, a atenção da família, né? Dos colegas, é uma etapa que passa rápido, né? A gente vive muito rápido, passa muito rápido e a gente vive tudo muito intensamente, né? E dentro dessa etapa, a gente ainda tem Enem, né? A gente tem a faculdade, o mundo do trabalho, escolher profissão, construir uma autonomia, é muita coisa, né? E aí, para deixar para pensar isso só lá no terceiro ano, quando a gente está saindo da escola, será que é legal, né? A gente pensar, será que a gente só tem que refletir quando estiver perto? Ou será que refletindo agora a gente não consegue ir por etapas e amadurecendo as etapas e amadurecendo o pensamento? O que vocês acham? E aí, dentro do texto, né, do outro link do verbo ser, né, eu trago algumas perguntas para a gente refletir. Quando você acha que a gente começa a ser? Quando é que você se sente crescido? Em quais aspectos? Né? E quando que você, ou então melhor, né? Você concorda que ser é ter um corpo, é ser crescido, é ter um jeito, é ter um nome? Ou será que a gente precisa de mais alguma coisa para ser? O que você acha? Dentro desse amplo mundo de ser, eu trago um trecho de uns poemas, de um poema, na verdade, né, de Guimarães Rosa, que se chama Travessia. E ele traz assim uma sensibilidade muito legal com relação a esse momento da vida, né? De que nós estamos caminhando e que a vida são instantes, né? Então, a travessia. O real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Guimarães Rosa. E aí eu coloquei no próximo slide um trecho maior. Assim, ó. O que nos espera do outro lado da linha do horizonte? Para saber, é preciso atravessar, empreender a travessia. Há duas maneiras básicas de se fazer isso. Uma delas é deixando-se levar pelas correntes marítimas. Elas sempre vão dar em algum lugar. As correntes sempre vão desaguar, correto? Se você tiver sorte, será um lugar que vale a pena. Porém, se a sorte não estiver a seu lado, as coisas podem realmente ficar complicadas para você. Será que você vai querer se valer da sorte? Igual ao vento, uma folha ao vento, parar onde o vento lhe levar? O outro jeito de empreender a travessia é navegando. Ou seja,
não se deixando conduzir passivamente pelas águas. Navegar é ter mapa, roteiro, bússola, vela, bandeira e timão. Timão, para quem não sabe, é o leme, né? Onde eu vou conduzir o meu barco. Navegar é saber de onde se está vindo e para onde se está indo. Se você observar a vida das pessoas que deram certo, verá que elas sempre nos dão a impressão de que sabem para onde estão indo. Elas não se deixam conduzir pela corrente, pelo acaso, pelo destino. Elas simplesmente navegam. Essa conversa toda de navegação, né, é apenas para a gente entender uma coisa, que a nossa juventude, né, o nosso momento, a nossa vida é uma travessia. Né? É uma travessia feita de momentos, de dias, de etapas, de épocas. E dentro dessa travessia, a gente tem muito aprendizado. Então, a gente aprendeu muita coisa na infância. A gente aprendeu a andar, a engatinhar, a falar, né? A gente aprendeu as regras, a gente aprendeu o caráter, o certo e o errado, né? A gente aprendeu coisas com os nossos pais, com os nossos irmãos mais velhos, nossas tias, nossa família em geral. A gente aprende, e aprender é uma travessia também, né? Travessia do mundo da educação e a travessia entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Porque lá no trabalho a gente vai continuar aprendendo. A gente não deixa de aprender nunca. Ou melhor, a gente não deveria deixar de aprender, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais a gente evolui. Para sair bem nessa travessia, né, nesse aprendizado, né, você deverá chegar ao outro lado, ou seja, a sua nova etapa, com duas perguntas ou duas respostas bem claras na sua mente, que são o quê? As perguntas que a gente faz no segundo ano também. E no primeiro ano a gente constrói essas respostas, né? A primeira delas é: quem sou eu? E aí? Quem é você? Será que você é uma folha no vento, levando onde a vida me levar? Ou será que você sabe onde quer caminhar? Será que você tem propriedade da sua história? Será que você sabe da sua história? Será que você sabe o que quer construir? Será que você sabe as amizades que quer ter? O que você pretende fazer com a sua vida? São duas perguntas. Quem eu sou e o que eu pretendo fazer com a minha vida?